Boa noite, meu nome é Rita de Cássia, eu sou engenheira agrônoma da Federação dos Municípios e estamos aqui essa noite para tratar de um assunto, a questão da produção com qualidade, com baixo custo e acompanhando também a preocupação com o meio ambiente, certo? Então, nós temos dois convidados, um está ainda com um problema de acesso, mas está tentando acessar a plataforma. E eu quero aqui dar boa noite para o engenheiro agrônomo Luiz Pasquale, que é do Paraná, e peço que o senhor se apresente para a gente começar esse bate-papo sobre esse ganho do produtor que o senhor dava assistência com maior quantidade de produção de soja por hectare. Boa noite, Rita de Cássia, boa noite, colegas. A gente agradece muito o convite, Rita, que nos fizesse para a gente conversar um pouco sobre algumas estratégias de parcerias, de construção do conhecimento. Eu sou engenheiro agrônomo, formado há 34 anos, na semana passada, inclusive, dia 26 de julho, e estamos aí há 34 anos trabalhando hoje no IDR Iapar Emater. Antigamente era a Carpa, nós passamos pelo nome de Emater e hoje está como IDR Iapar Emater. Eu acho que o seu microfone está fechado, Rita, não estou conseguindo... Legal. Eu fechei o microfone para não dar microfone e esqueci. Aqui no Maranhão, a gente não tem mais a Emater há muito tempo, ela foi extinta, e aí depois criaram outros órgãos, criaram a AGERP, e a gente tem muita reclamação da questão de assistência técnica que chegue ao produtor, certo? Mas o que eu achei interessante quando eu vi o vídeo do produtor lá no Paraná que ganhou a soja e ele te agradecia ao Vescov, tudo, foi assim. Aí pela primeira vez, eu digo, olha, teve um produtor, ganhou o prêmio e reconheceu que esse prêmio teve o trabalho dos profissionais. E aí a gente vê muito a questão quando fala da produção, eles falam assim, como se esses grandes commodities fossem o grande destruidor da natureza. E aí você vê o produtor ele com aquela reverência com o solo, o baixo custo, porque foi tanto feito com o MID, com o MIP. E aí você vê assim, a gente tem que dar voz para o agro, para aquele agro que produz com responsabilidade, que alcança grande produtividade. E eu gostaria que tu descrevesse um pouco desse assunto, e também quem quiser fazer pergunta, pode fazer, que a gente, o Luiz Pasquale responde, e quando o Vescov também aparecer na live, também ele pode responder. Legal, Rita. O Laércio é um produtor, eu diria assim, diferenciado. Eu estive hoje à tarde, inclusive, numa agenda de trabalho com ele, e o meu trabalho com ele começou há exatamente 2 anos, onde, através de indicação de um outro produtor aqui de Chopinzinho, que também já tinha uma assessoria nossa, mostrando para ele um pouco do papel das políticas públicas, do profissional, que está desvinculado um pouco da questão de vendas, que tem uma abordagem muito focada em princípios e não em produtos. E nós sentamos com o Laércio da Lavec, que ele é de Mangueirinha, muito próximo a Chopinzinho, em torno de 50, 60 quilômetros de onde eu moro hoje, para nós conseguirmos elencar algumas coisas que seriam importantes numa dinâmica de globalização na área da agronomia, numa dinâmica que todo profissional tem uma parte do conhecimento. E essa construção da parceria, ela teria que ser dada por diferentes entidades. Então, lá no produtor, nós tivemos o Senar, que o Vescov daqui a pouco vai entrar, ele vai abordar essa parte do MIP com um excelente trabalho do Senar. Nós tivemos atuação com muita pesquisa do Iapar do passado, que se reaproveitou, se reinventou algumas coisas importantes, da Embrapa nos dando suporte, mas o IDR Emater estando presente numa discussão com esse produtor, numa abordagem do que realmente é a agricultura, dos seus princípios, o que ele almejava para o futuro. E começamos numa primeira etapa, a mostrar para ele que... o Vescov está entrando... Opa, boa noite.
Boa noite, José. Tudo tranquilo? Tudo bem aí, né? Então, junto com o Vesco, lá eu estava relatando, Vesco, nossa parceria lá com o Laércio, do próprio Senar trabalhando, e o nosso conhecimento associado às parcerias, ele tem um processo de fermento, ele cresce. E com o Laércio foi uma atitude muito bacana, Rita, e demais colegas, porque a partir de uns 3 ou 4 meses do trabalho que a gente vinha fazendo com ele, em determinado momento ele me falou, olha, Pasquale, eu tenho que desaprender para reaprender. E eu comparava muitas vezes a cabeça do agricultor com um monte de informações e o profissional tentando acessar essa carga de informações, mas ele não tem espaço, ela já está tomada. E a partir desse momento que nós tivemos que, com uma ação profissional do engenheiro agrônomo, associada a essas parcerias, reconstruir algumas coisas de processos, nós conseguimos aí alavancar muito a produtividade dele. Então, o primeiro trabalho que nós montamos, a primeira parte da proposta era discutir o MIP e o MID, a parte de manejo de pragas e manejo de doenças. E o MIP, através do Senar, do Sindicato Rural, se montou um grupo próximo à propriedade para que houvesse uma capacitação pelo Senar. E, a partir disso, nós trabalhamos muito focado no MIP, através do coletor de esporos, de uma política pública de estar disponibilizando informações para que o produtor faça o gerenciamento dessa informação. E, a partir daí, nós estamos construindo algumas coisas importantes que eu chamo, elencar fatores de produtividade. Muita coisa que eu sempre abordo, e gosto que o profissional aborde com o produtor, são os 3 princípios, né? A parte física, química e biológica de solo. Nós não podemos desconectar isso. E essa globalização de produção, muitas vezes, Rita, ela faz com que o produtor esqueça algumas coisas que para mim são fundamentais, que é a parte biológica de solo. Mas para isso nós tivemos que construir esse alicerce, e no segundo ano nós já conseguimos produtividades espetaculares. A produtividade daquela área, ela foi um acaso. Nós não construímos processos pensando em produtividade. Nós construímos processos pensando em sustentabilidade e rentabilidade. E esse foi vamos dizer assim, o norte da propriedade dele, né? E com isso nós conseguimos essas parcerias construídas, ter uma agenda de trabalho durante o ano. O profissional está conseguindo acessar informações a nível de Embrapa e APAR, Senar, para que a gente chegue com o produtor e ser um consultor com ele. E ele tome as decisões. Mas o grande papel que eu vejo que o profissional hoje tem, Rita, é ele fornecer informações para que o produtor faça o gerenciamento dessa informação. E nós temos que construir essa nova modalidade de trabalho. E esse conhecimento nosso, ele é multidisciplinar. Ele não pode apenas ficar focado numa visão de agronomia. Nós temos pessoas morando no campo. Nós temos uma área ambiental que tem que ser cuidada. E o produtor, ele tem que definir qual é a metodologia que ele quer trabalhar na sua propriedade. Então, assim, inicialmente, para a nossa conversa, e a gente vai contando mais fatos do Laércio, que a gente tem em mente, né? E eu vou mostrando as decisões que ele teve que tomar, e como um profissional de engenharia agronômica, que são os nossos colegas, tiveram outros colegas também dando opiniões, conseguiram mudar esse perfil desse produtor para ele conseguir muitas produtividades, conseguir, eu chamo ele de um produtor pesquisador. Hoje à tarde mesmo nós visitamos 14 experimentos que ele tem na propriedade, com manejo de palhada, com rolo faca, com interação de mix de produtos, enfim, uma dinâmica onde ele testa o produto, mas ele sempre se aborda uma palavra final com o técnico, ele constrói o conhecimento, ele tem um capital social muito grande, mas o nosso papel de estar apontando para ele essas informações, o que realmente vai fazer a diferença, ainda está focada muito no nosso profissional de engenharia agronômica. Ontem a gente fez uma live conversando com uma agricultora familiar do Goiás. Ela tipo assim, a gente mantém os outros microfones fechados para poder evitar a microfonia aí,
Tá dando um barulho aqui. Assim, e uma parte que ela focou foi a questão da gestão. E aí eu vejo que o que tu está falando, tudo se complementa. O proprietário, ele tem que ter as informações para poder fazer as melhores escolhas. E quem pode fazer esse filtro das informações para ele, somos nós, profissionais de engenharia agronômica. E cabe a gente ter essa responsabilidade de levar o que é melhor, o que mais se adequa à propriedade dele, ao bolso dele, ao que ele possa se desenvolver. E antes de passar aqui para o Vescovi, né, que eu estava pronunciando errado aqui, meu nordestinês estava pronunciando errado o nome dele. E aí eu só queria falar aqui, o Carlos Santos Rodrigues, ele foi contemporâneo teu, Luiz, eu não vou nem tentar falar o sobrenome. Foi teu contemporâneo lá de universidade, tá o Gilberto aqui, Fujimoto, dando parabéns, tem o Luiz Carniel também. Então, a gente já tem vários colegas da gente de profissão aqui nos ouvindo. E agora passar a palavra para se apresentar e falar um pouco do que ele fez para o Vescovi. Então, tá bom. Obrigado, Rita. Boa noite, tudo bem? Desculpe, tive um pequeno problema aí de conexão, aí, mas tudo se resolve. Bom, eu queria só fazer um complemento do que o Luiz falou aí, do Pasquale. Eu vou falar do MIP, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte: para você ter uma boa produtividade, uma boa rentabilidade, a gente tem que focar justamente nessa questão da gestão e a rentabilidade. Para você conseguir isso, você tem que trabalhar como um todo, né? A tua lavoura, a tua atividade, ela não é isolada, não são caixinhas, né? Você tem que trabalhar ela como isolada. Então, você tem que pensar primeiro, é lógico, então, só para a gente falar a mesma linguagem, você tem que pensar primeiro naquilo que você aquilo que você utiliza, né? Que é o principal insumo que você tem, o principal recurso, que é o solo. Então, você tem que pensar em construir uma boa fertilidade, trabalhar muito na questão da conservação, de rotação, né, da fertilidade do solo. Aí você vai pensar nos seus insumos, os insumos que você tem, as sementes, o adubo e os tratamentos que você vai fazer, né? Você não ganha um jogo com apenas um jogador, você tem que trabalhar com um conjunto, né? Então, essa é a primeira questão que a gente trabalha. Mas, vamos falar do caso do MIP, ele sozinho ele não resolve, mas ele é uma ótima ferramenta, né? Tem outras ferramentas junto, mas o MIP que a gente está falando, e que o exemplo do Laércio é um caso muito diferente, e ele se mostrou muito vitorioso com a utilização da tecnologia, porque o MIP eu já trabalho bastante tempo com isso aí, e tal, com relação a manejo de pragas, de doença e tal, de solo, mas o Laércio, por exemplo, ele tinha uma mentalidade um pouco diferente quando eu conheci ele, quando eu trabalhei com ele no ano de 2018, com relação a manejo de pragas, manejo de doença. E eu falava isso quando eu conheci ele, falava justamente a questão de que ele tinha que pensar um pouco diferente, pensar no que ele tinha no solo, né? Então, o que a gente trabalha na questão do MIP, né? Justamente a primeira coisa, a gente conhecer o produtor antes dele plantar, antes dele entrar na lavoura, para a gente mostrar algumas coisas que ele deve fazer com relação a um bom manejo, principalmente pensando em pragas e doenças, né? Então, com relação ao que ele tem lá de inimigos naturais. Então, quando a gente faz os monitoramentos, faz o acompanhamento, a gente faz nas primeiras análises, lá, levantamento da amostragem, a gente mostra a quantidade de amigos naturais que eles têm lá no solo deles, né? Então, eu tenho sempre uma média das amostragens que a gente faz, assim, no final da amostragem de uma área, eu levanto lá 20, 30 insetos dentro de uma área, né? E desses 20, 30 insetos, às vezes eu tenho 2, 3 que são potencialmente pragas, mas que naquele momento eles não estão causando dano nenhum, né? Então, para que ele vai fazer um controle, ele vai provocar um desequilíbrio, né, no sistema, usando muitas vezes defensivos que não haveria necessidade, ou às vezes de uma maneira errada, né?
Então, essa é o foco que a gente tem que levar. Então, a gente tem os dados aí, por exemplo, da média de produtores que utilizam, né, eu tenho de 4, 5 anos aí, uma média geral aqui na região é de 3,5, 4 aplicações de inseticida em algumas lavouras. E muitas, eu trabalho uma média de 50, 60 lavouras que eu acompanho por safra, a gente sempre chega aí com uma média, às vezes, de 2 aplicações, uma, em algumas lavouras de nenhuma, né? E sem perder produtividade, né? Então, e outra questão importante, além de ele não perder produtividade, além de ele entrar menos na lavoura, ele utiliza menos produto também em cada vez que ele vai entrar na sua lavoura, porque o que ele vai usar? É aquilo que ele vai controlar aquilo que realmente ele tem problema, não generalizado, né? Então, eu vejo, às vezes, muitas vezes, recomendações de aplicações de ter 7, 8, até 9 produtos dentro de um tanque. Digo, olha, tecnicamente isso é inviável, né? Não tem como eu fazer isso, tecnicamente. Eu nunca vi, né, José Vesco, engenheiro agrônomo, nesses muitos anos que eu trabalho, eu nunca tive que fazer uma receita de um controle, por exemplo, de ter que controlar 3 pragas diferentes ao mesmo tempo na mesma lavoura, né? De a gente ter que usar 3 produtos, muitas vezes, diferentes para fazer. Então, é isso aí que é importante, você ter o conhecimento, identificar aquilo que você tem lá nas suas áreas, né, e fazer a intervenção corretamente, né? Então, a gente nós não somos contra a utilização, né? Nós falamos assim, você vai utilizar o que precisa, na hora que precisa e da maneira correta, né? Então, esse é o detalhe. E isso tem nos mostrado muitos resultados justamente com isso, né? E, inclusive, a gente tem dados de que as produtividades são muitas vezes são melhores nas áreas onde foi feito menos intervenções. Justamente que a gente vê que há um equilíbrio, né, dentro da lavoura, né, assim, de insetos e tal. Principalmente hoje que nós falamos com abelha, né? Toda a tua fala, eu estou ouvindo aqui, e vem com um trabalho que, não só eu, mas tem um grupo, já que a gente tem um grupo que a gente chama de Agronomia Nacional, que a gente tem um dos focos é mostrar a importância de uma assistência técnica e a valorização do profissional. Então, quando eu ouvindo, tu descrevendo como é feito o teu serviço, a preocupação de você indicar realmente o produto necessário, quando necessário. No início, o Luiz falando do trabalho com o solo, da conservação do solo, também falaste. Então, você vê a importância de você ter um profissional capacitado, ter assistência técnica, ter esse acompanhamento, para você não ficar com aquele trabalho genérico. Genericamente, aqui nessa região do estado, todo mundo faz isso, aí você faz, mas de repente sua propriedade ela tem uma particularidade de solo, tem uma particularidade da fauna e flora ao redor, certo? Então, é muito interessante todo isso que você está falando, porque vem justamente na bandeira que a gente vem trabalhando, em valorizar o profissional, o conhecimento do profissional, mostrar que você pode ter grande produtividade sem precisar ter usado a quantidade de insumos que normalmente é pregado, você trabalhando ao solo. E aí eu me lembrei da saudosa Ana Maria Primavera, né? Que ela falava que você tinha que iniciar pelo solo. Então você vê que tipo assim, são duas coisas, solo e água. A gente tem que trabalhar com esses dois com qualidade, com carinho, com a preservação, porque você conservando, preservando, você tem produtividade, certo? E você, mostrando que nós, profissionais da área da engenharia agronômica, a gente tem essa preocupação, dar voz para isso. Então, quando eu vi o trabalho de vocês, eu digo, não, vou convidá-los e dar voz para esse trabalho belíssimo que eles estão desenvolvendo lá no Paraná. E aí, Pasquale
fale mais um pouco aí, que nós somos 59 minutos de live que a gente pode ficar, certo? E aí eu gostaria muito também, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode fazer, que a gente repassa aqui para eles. Legal, Rita. O Vesco, acho que abordou muito bem essa questão de estar construindo, junto ao produtor, uma série de conhecimentos que ele tem que conseguir gerenciar uma etapa da produção importante. Mas essas construções, elas passam muito por políticas públicas e também por ações tipo o Senar. E o grande desafio do profissional hoje é realmente como associar as políticas públicas de cada estado nos municípios, aproveitar as oportunidades, que eu chamo de oportunidades, isso, de capacitar o produtor. E aí o meu colega, a gente chamava ele de Maranhão, o Carlos Alberto, né, queria mandar um abraço para ele também, era um dos colegas que nós tínhamos há 34 anos, né, e nós debatíamos já na FAEM, na faculdade lá em Pelotas, uma das questões que muitas vezes ela passa por nossas grades curriculares e a gente esquece, que é a sociologia. E quando a gente aborda a sociologia, a gente começa a entender pessoas. E para mudar processos, nós temos que mudar pessoas. E essa construção dentro dessa dinâmica a nível de Estado, ela se reveste de alguns princípios e políticas que elas têm que fazer os caminhos de como chegar a informação ao produtor. E junto com a questão do Laércio, foi um exemplo muito feliz que nós tivemos, um dos primeiros, a nível de SESB, que assumiu o papel da agronomia, da assessoria de políticas públicas, da Emater, como é conhecido, do Senar, dos trabalhos, que muitos produtores, às vezes, falam dos produtos. E ele conseguiu ser um divisor de águas esse ano, falando, não, eu tive essa produtividade, mas para isso eu tive a participação lá da Emater, do Senar, de tudo isso, dos profissionais que me deram as informações para me gerenciar. E essas políticas públicas, através das redes sociais, através de um perfil novo de um profissional, que ele tem que interagir um pouquinho com a dinâmica de pesquisa. E aí, um dos problemas que a gente vê hoje é como a pesquisa chega no produtor, Rita. Hoje nós temos uma distância, a visão minha, de Pasquale, 34 anos de profissão, ainda nós estamos distanciados, uma grande parte dos produtores, da pesquisa e o produtor. E esse caminho, ele vai ter que ser feito pelos extensionistas, pelo Senar, por profissionais multidisciplinares. A gente tem que começar a mastigar um pouquinho mais essa pesquisa. O produtor tem que dar essa valorização que o resultado é uma consequência de informações. Nós não produzimos resultados sem ter informação, sem gerenciar. Porque muito bem nós poderíamos fazer uma agronomia de escritório, de estar recomendando alguém na fazenda, na propriedade, vai lá e faz. Mas hoje a dinâmica é outra. Nós estamos envolvendo um lado ambiental muito importante, nós estamos envolvendo uma questão de pessoas, de tecnologia, de demanda de alimentos, e o profissional nosso hoje ele tem que estar preparado para esse momento que se reveste de um conhecimento que ele transpassa a agronomia. Ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar nesse processo. E é essa motivação. E aí, muitas vezes, as entidades, em alguns locais, têm dificuldades de se relacionar, por concepções muito mais pessoais, que se deixa de fazer um produto diferente para o mercado. E nós temos que nos desprover de algumas questões profissionais, de entidades, e construir caminhos. E essa construção de caminhos, ela se dá por essas parcerias de entidades, aproveitando a pesquisa, a extensão, mas o elo de ligação dessa informação é sempre o profissional. Ele que vai ter que sua ética profissional, a sua responsabilidade, vai construir o caminho para isso aí. Quando tu estava falando aí, eu lembrei, atualmente eu faço assessoria técnica de desenvolvimento rural e meio ambiente na Federação dos Municípios, né, assessorando os secretários de meio ambiente e os de agricultura. E nesse trabalho eu terminei fazendo parte do conselho gestor do programa Agro-Nordeste aqui para o Maranhão, para a região do Médio Mearim. É um programa que está sendo instalado, então a gente já teve as reuniões iniciais e tudo. E para compor esse comitê gestor, tá, são vários órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, e aí tem a Embrapa como pesquisa, e é justamente isso nesse programa que você vai ver o Senar participando, o Sebrae,
a Embrapa Cocais aqui no Maranhão, que é a representante, né, no grupo, e você está justamente juntando a pesquisa com a extensão, aí tem o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, para ter os financiadores, a Conab na parte da comercialização. Então, é interessante você ver esse tipo de trabalho partindo dessa forma. Um grupo de vários órgãos, certo? E com vários profissionais de experiências diferentes. E aí você vê que o caminho está aí, porque você vai com a Embrapa já com um trabalho para melhorar as cadeias produtivas que vai ser trabalhada nesses 20 municípios. Já a Conab vai buscar resolver a questão da comercialização. Também já foi feita uma parceria com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão, que já está participando desse grupo, porque tem um trabalho sobre regularização fundiária. Então, quando você vê todo isso aí, é que você consegue ver a possibilidade de se ter resultados positivos. Então, quando vocês olham aí, que vocês fizeram a parceria do Senar, da Emater, com o produtor, o produtor ouvindo os profissionais, você vê que vai para frente. E realmente é uma coisa que a gente tem conversado muito aqui, eu com meus amigos engenheiros agrônomos aqui do Maranhão, e de outras engenharias também. É essa necessidade de você sair da caixinha, você olhar para fora e ver todo um mundo que tem aí, que precisa de orientação em várias atividades, que só juntando esses vários órgãos, esses vários conhecimentos, esses vários saberes dos profissionais, é que a gente pode realmente melhorar a qualidade de vida. E aí passa novamente a palavra para o Vescovi, que acho que eu estou pronunciando agora o nome certo, para que... Não, é fácil. Não, só complementando também o Pasquale, realmente você precisa ter a pesquisa, né, a informação, ela tem que chegar no produtor, isso é fundamental. Por exemplo, no caso do MIP, que eu trabalho da tecnologia MIP, MIT e tal, mas todas as outras informações técnicas são sempre dados de pesquisa, né? Especificamente no caso do MIP, a gente segue justamente o protocolo, né, que é da Embrapa. Então, a gente segue o que eles têm de dados de pesquisa, então se tem segurança em levar essa informação e aplicar ela no campo sem medo nenhum. Então, porque às vezes no começo, às vezes o produtor ele tem um certo receio, até às vezes alguns, como o Pasquale falou aí, alguns profissionais estão iniciando e tal, eles têm uma certa vez dificuldade, um certo receio, mas não há, depois ele começa a trabalhar, ele vê que ele funciona muito bem. E isso acontece com o produtor também. Então, a gente começa no começo, ele tem um certo receio, ele fica sempre com um pezinho atrás, algumas dúvidas e tal, mas quando a gente está lá presente na lavoura, então ele sente segurança, né? Então, aí vem a questão da assistência, que o Pasquale também falou aí, né? Assistência técnica, e ela tem que ser contínua, né? Ela tem que ser continuada sempre, né? Então, para você agir ali no momento que você precisa, não só na questão do pontual, né? Uma lavoura, você não tem uma assistência específica lá só na questão do MIP, do MID, né? Você tem que ver um todo, né? Um todo da lavoura. Então, aí entra solo, entra principalmente, né? Solo, manejo, conservação, entra adubação, fertilidade, rotação de cultura, né? Então, esse é o conjunto. Então, a assistência técnica para ser eficiente, ela tem que ser contínua, ela tem que dar continuidade e tem que ser na propriedade, né? Aí você tem uma grande diferença. Eu tenho outros dados, por exemplo, o Laércio, que foi um caso que ele conseguiu sucesso, e ele é um produtor, como o Pasquale já falou aí no início, ele pesquisa, ele vai atrás de informações, ele questiona e tal, né? E ele já tinha conseguido na safra anterior, lá conosco, uma boa produtividade, com uma redução significativa de uso de defensivos, né? Daí ele, no final da safra, da colheita, ele me falou, e agora, o que eu faço com esse estoque de produto que eu tenho aqui? Não sei se ele tem ainda lá, viu, Pasquale, se ele está usando, ou ele vendeu para os vizinhos lá, né? Mas são detalhes. Mas nós temos outros, como eu disse, eu tenho muitos outros casos também de sucesso, que não tiveram a mesma produtividade, mas principalmente de sucesso pela redução
do uso de defensivo, né? Então, isso que é importante. Como eu falei, dessas, por exemplo, eu acompanhei essa safra que passou aí, uns 70 produtores, de 50 a 60 produtores. Todos eles reduziram, usaram em torno de 30% a 50% a menos de defensivo, né? Sem perder produtividade, sem perder com continuidade, uma produtividade até maior, né, do que as normais. Né? Mas aí você tem que estar lá presente para você ver o que você tem lá, para você discutir e para mostrar para eles, né? Porque o que tem lá, muitas vezes, a maioria das vezes que nós temos lá na lavoura presente são insetos, e são insetos bons, ou pelo menos que não estão fazendo nenhum dano, né? Então, essa é o papel da assistência, a Rita colocou aí, né, exatamente, da valorização e da qualidade e da continuidade. Aí você consegue entender o produtor, você também tem que entender quais são os objetivos dele, o que ele pensa em fazer, né, qual é o objetivo dele, da família, em termos do planejamento. E aí vem a outra questão que a gente fala muito aí, que é a questão justamente da gestão, né? O produtor tem que fazer os seus acompanhamentos com relação a custos, porque muitas vezes não adianta eu ser um bom produtor em termos de produtividade, mas ter uma baixa rentabilidade, né? Então eu tenho que conciliar os dois. Então as técnicas que se utilizam, a maneira, ela tem que passar por isso também. Então a gestão ela é muito importante, né? Então você fazer esse acompanhamento, porque o produtor não sabe quanto que ele vai colher, ele não sabe quanto que ele vai vender, a que preço ele vai vender, quando que ele vai vender. Então, aí vem uma outra questão importante, que a gestão é fundamental para ele, né? Ele fazer um acompanhamento, fazer uma gestão financeira, econômica dessa propriedade, junto com a família, junto com quem lhe presta um serviço de acompanhamento, para ele poder ter esses dados na mão, e aí ele tem um parâmetro, ele tem um número, ele tem como tomar uma decisão em termos de o que ele vai fazer, né? Porque ele não pode, muitas vezes, trabalhar simplesmente em cima só do número, assim, da receita, mas eu tenho que trabalhar também com as despesas, então o acompanhamento. Então, vem toda essa informação por trás que é fundamental, né? Então, a gente tem observado isso e tem acompanhado, alguns produtores que fazem, né, esse gerenciamento, essa gestão dessa propriedade, né, das atividades dele. O interessante foi ontem a gente conversando com a Sônia Bonato, que ela é uma agricultora familiar lá do Goiás, que ganhou um prêmio do Congresso, esqueci agora, o Congresso das Mulheres do Agro, né? E aí ela enfoca muito a questão da gestão. É você olhar a propriedade como uma empresa, porque é uma empresa, certo? E que tem as despesas, tem os lucros, e você tem que saber onde você vai estar aplicando seu dinheiro, onde vai estar aplicando isso aí. E a partir do momento que você deixou de fazer 5 aplicações de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, conforme o nome de quem gosta de usar, e você passou a usar só 2, ou só 1, ou nenhum, isso aí já foi redução de custo. E esse dinheiro que você ia gastar nisso aí, que você não gastou, passa a ficar na sua propriedade, passa a ficar com você. E se você conseguiu não gastar isso e teve a produtividade, manteve tudo isso aí, você está aumentando o seu lucro, certo? E você, claro que você olhando todas as outras despesas, né? Então, é muito importante também o profissional, o engenheiro agrônomo, ter essa noção, saber esse conhecimento de gestão, até porque muitas vezes ele tem que assessorar também o produtor nisso aí, pelo menos indicar onde ele vai buscar os conhecimentos, mostrar isso aí. Então, é uma forma da gente falar para o profissional que está entrando no mercado agora que ele não tem só que se preocupar com o solo, com as pragas, com as doenças, mas também com a gestão. E ver, ontem, lembrando aqui da fala de ontem, o que você vai produzir, vai ter para quem você vender, a comercialização, porque também é muito importante essa pós-colheita para quem você vai comercializar, como é que você vai colocar isso no mercado, certo?
Eu acho que todo esse conhecimento vem mostrar que o engenheiro agrônomo é aquele profissional que ele tem que se preocupar desde o antes da produção e vai até após colheita a comercialização, né? Então, ele tem que ter uma noção de toda essa cadeia, esse fluxo todo do mercado. Então, é muito bom esse bate-papo, essa troca de experiência com vocês. E aqui eu acho que o Paraná inteiro está assistindo aqui a live, porque tá aqui o pessoal do sudoeste do Paraná. Erickson, os nomes, se eu pronunciar errado, é porque meu nordestinês não chegou até o Paraná. Erickson está falando aqui o sudeste do Paraná, dando exemplo. Aqui está o comentário dele. Tem aqui o Almir, também, que ela é professor de uma universidade aqui do Paraná, que é conselheiro também do CREA Paraná. Parabéns, conselheiro. Certo? Aqui tem a Rosane do IDR Paraná, da Regional de Pato Branco, parabenizando pela live. Está uma excelente iniciativa e assunto de maior relevância. E realmente, eu acho que esse assunto a gente precisava mostrar para os nossos colegas que o trabalho de profissionais que estão preocupados com a produtividade, o meio ambiente, faz a diferença. Então, Pascoal, se você quiser falar mais alguma coisa da sua área. Vamos sim, Rita. Olha, uma das coisas que me recordo agora, uma parceria que está sendo construída já há 1 ano, 2 anos, o Senar está gerenciando essa parte de MIP e a UTFPR hoje está desenvolvendo, junto com a Emater, todo um programa, um aplicativo para você ter esse monitoramento de pragas instantâneo, onde você tem essas informações disponibilizadas no momento da coleta já hoje. Então, a parceria que está sendo construída, muito legal. Mas uma abordagem muito interessante, aqui eu vou referendar a Emater Paraná nessa construção do conhecimento, nessa questão, principalmente no gerenciamento de informações. E aqui eu vou citar um dos vários trabalhos que a Emater tem, que vamos trabalhar, por exemplo, a questão do coletor de esporos, ferrugem de soja. Então, hoje nós temos um instrumento que ele me dá parâmetros de quando fazer uma intervenção, junto com o produtor na questão de soja. Se não houver a doença, vamos usar o princípio que a gente vai estar protelando ao máximo a aplicação para entrar no momento correto. Como nós fazemos no MIP o pano de batida e nós temos o referencial, se nós entramos ou não pelos parâmetros de dano econômico, o MIP hoje, o MID, aliás, nos proporciona essa informação e tu tem que ter todo um conjunto, e hoje a Emater nos possibilita isso, na área administrativa, na área técnica, na área gerencial, de produzir essa informação. Então, vamos lá, o coletor de esporos. Eu me dirijo lá para a Mangueirinha. Hoje nós temos 210 coletores em uma rede no Paraná que nos dão um universo de informações, como ela está se propagando, de onde ela está chegando, qual é a velocidade que ela está tendo de chegar às lavouras, a agressividade. Mas eu me dirijo assim a resultados mais próximos, né? A partir que nós temos um leiturista dessa lâmina, nós levamos a lâmina, vamos nos produtores no início do processo 2 vezes por semana. Nós temos a informação de um técnico da Emater que diz, olha, não tem ferrugem. Como é que eu vou gerenciar essa informação? Foram criados grupos de produtores e vão aí muitos produtores onde, através de uma política pública, nós disponibilizamos essa leitura de lâminas em rede. Nós temos aqui 15 municípios na região sudeste, que é a região de Pato Branco, e ela está disponível para todos os produtores acessar. Olha, município de Pato Branco, Chopinzinho, Mangueirinha, São João, todos esses municípios, se tem ferrugem, se não tem, que dia que entrou a ferrugem. Então, a política pública ela tem que se revestir de alguns princípios muito interessantes, na velocidade da informação, como ela chega ao produtor, qual é a mensagem que o produtor está captando disso. E se cria um desafio. A partir dessa informação, mais técnicos também vão ter acesso às cooperativas, às revendas de insumos. Esse universo ele é público. Então, a parte pública da Emater Paraná, ela constrói esse gerenciamento da informação e disponibiliza ao mercado. É um produto que as políticas públicas elas têm que começar a pensar. E, a partir daí, esses grupos de produtores vão tomando as suas decisões.
Cada produtor vai gerenciar, olha, não tem, não precisa, como nós fizemos no MIP. Então, nós vamos estar criando essa plataforma também dentro desses grupos, apontando, olha, em tal região foi feito plano de batida em tal propriedade e ainda não chegou num dano econômico. Na questão de doenças, esse princípio. Então, as políticas públicas a nível de Estado, elas devem estar muito focadas na produção de pesquisas novas, associadas aos produtores. E nós temos essa responsabilidade como profissionais de levar uma informação ética, uma informação que ela possa ser útil para os nossos colegas e útil ao produtor. E a Emater hoje, com essas parcerias, com uma visão mais macro do processo, e dentro de várias cadeias. Eu não posso apenas citar aqui a questão de soja ou de grãos, nós temos agroindústria, nós estamos trabalhando com leite, nós temos, dependendo das regiões, trabalhando com a questão do café, com erva mate, uma dinâmica da economia local. Então, nós queremos com que isso? Constituir uma agregação de valor, aquilo que tu abordava, essa riqueza, essa mais-valia que sobra ao produtor, ela tem que ser reutilizada, ela vai gerar esse emprego tanto no meio rural como no meio urbano. Então, nós estamos alimentando, o agro sustenta esse emprego urbano, ele sustenta uma movimentação econômica muito grande em cada comunidade, no município, no estado, no país. E ele tem que ter essas políticas públicas oficiais, dando suporte a essas decisões. Então, essa construção, Rita, o Vescovi também, ela se dá por pessoas. Elas que mobilizam as entidades. E o Paraná, ele se sente feliz hoje de estar conseguindo construir essas políticas com um monte de dificuldades. A gente sabe que não é perfeito, mas tem mostrado assim grandes avanços. E é um caminho que a gente tem que seguir, mas sempre passando por essa mentalização do que é o serviço público. O que realmente nós temos que produzir de informações, de produtos que fazem o diferente. Eu já tive a oportunidade também de ser por 3 vezes secretário de Agricultura, trabalhando nos municípios em fazer a gestão das políticas públicas locais e amarrar elas com as diversas entidades e diversas cadeias. E essa visão, ela é muito salutar, de nós estar pensando com o agricultor, tanto na agricultura familiar como na agricultura empresarial, meios de nós produzir da melhor forma, invocando sempre o social, o ambiental e o econômico. Aqui o Edvan, né, falou, parabéns pela live, boas práticas agrícolas como essencial para os sistemas produtivos. Ganha o agricultor, ganha o ambiente e ganha a sociedade. E realmente, quando você vê uma produção com as boas práticas, como vocês estão desenvolvendo aí, que sirva de exemplo para o país inteiro, para outros estados, onde a gente ainda não chegou a esse patamar. Eu falo assim pelo meu estado, Maranhão, que eu espero que a gente não, no futuro próximo, tenhamos essa estrutura, como tu falaste aí, onde você verifica, porque o Maranhão faz parte da região do Mato Piba, nós temos 2 áreas aqui no Maranhão que já são grandes produtoras de grãos. É a região lá de Balsas, aquela região lá no sul do Maranhão, e também a região de Chapadinha, onde também está produtora de grãos. A gente tem um potencial muito grande no estado. Mas, assim, quando tu estava falando dessa teia de onde as informações podem ser encontradas para que se possa tomar as melhores decisões, eu achei muito interessante, que é um caso que você para você copiar, certo? Eu sou a favor de você copiar o que está dando certo, o que é bom e melhorar o que você partir já de alguma coisa que já está provando que é sucesso. E eu espero que com esse bate-papo aqui da gente, profissionais do país inteiro, porque ela vai ficar disponível. Depois eu também vou mandar para vocês, disponibilizar nas redes sociais de vocês, que a gente possa, mais pessoas, mais profissionais ouvirem as dicas do comportamento que você tem que ter como profissional diante do produtor, que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente sai da universidade sem ter um norte. E se você ouviu já de um profissional com experiência de vocês, como se portar diante do produtor, toda a preocupação que tem, já é um passo à frente do recém-formado, que ele possa tomar como exemplo. E muito interessante, e, sabe, assim, conhecimentos muito bons que estão sendo passados. Estou gostando demais de ver que é aquela história, a gente tem que valorizar o profissional. O engenheiro agrônomo, como tu falaste, nós somos responsáveis por orientar os produtores, e essa riqueza do campo,
ela reflete diretamente na cidade, porque é na cidade que estão os trabalhadores que produzem os equipamentos e os produtos que são usados no campo. E o campo retribui quando produz riqueza, está abastecendo as cidades. E é interessante o pessoal da cidade perceber isso, que o que o campo faz de sucesso está refletindo na vida deles, desde a manhã, quando eles acordam para tomar seu café da manhã, a hora de dormir. E sem contar que muitos têm trabalho porque tem o trabalho no campo, que é alimentado por esse trabalho da cidade. É muito interessante, Rita, essa abordagem. E eu faço assim no meu município, muitas vezes, o que se injeta de recursos do agro em cada município? Por mês, por dia, são valores muito grandes, muito grandes. E esse cuidado que as políticas públicas, elas têm que ser construídas a nível de país, a nível de estado, a nível de município, as instituições que se cercam para auxiliar na tomada de decisões, nós não podemos perder elas. Essas são o norte, são o alicerce. Quando nós tivermos qualquer crise, muitas vezes o mercado fecha postos, fecha profissionais, tem dificuldade. Mas quem nos dá sustento para sair das crises, muitas vezes, é a retomada de um serviço público com qualidade, dessa mentalidade de fazer o diferente. Porque muitas vezes, a questão pública ela é tratada como um produto supérfluo. Como o engenheiro agrônomo na área pública, o que ele vai fazer? Eu acho que está se mostrando hoje que essas políticas públicas com ética, com profissionalismo, o Estado, os municípios apoiando, o engenheiro agrônomo ele consegue fazer a diferença em muitas ações. Então, o profissionalismo, a incorporação dessa questão pública em todas as pessoas é uma coisa muito salutar e nos dá felicidade quando a gente consegue produzir resultados como esse do Laércio, onde o próprio produtor ele conta a sua história, né? E o Vescovi, quando nós estávamos, inclusive, um dia de muita chuva lá, nos encontramos lá na propriedade fazendo o lançamento da questão do MIP, eu instalando o coletor de esporo, nós abordávamos isso. Quais são as decisões que o produtor tem que gerenciar? Quais são os aspectos que nós vamos fazer o diferente para amanhã? Qual é a nossa visão? E o Vesco também falava do papel importante que o produtor tem em escolher seu assistente técnico, do profissional que consiga entregar para ele um produto, e não só o produto ao produtor, à sociedade. Então, nós temos essa incumbência desses profissionais de engenharia agronômica, não na linha tecnicista. Isso também faz parte do meio produtivo. Mas nós temos um produto para a sociedade hoje que ela nos demanda, é essa questão socioambiental. Então, como construir plataformas de produção nas propriedades, sem esquecer que existem pessoas lá que têm um capital social, que têm sua história, e tem toda uma demanda ambiental que muitas vezes nós somos condenados nessa questão do agro, de estarmos usando volume absurdos de agrotóxicos defensivos, como se queira dizer. Isso não é uma inverdade na grande maioria das propriedades, né? E essa mentalidade de usar no momento certo, a quantidade certa, não tem problema nenhum. É um alimento extremamente saudável e nós somos referência a nível do mundo por essa ética profissional que os nossos profissionais têm. Olha, nós estamos chegando aqui, faltando só 10 minutos para encerrar nosso bate-papo, né? E aí passar aqui a palavra para o José. Vai ser mais fácil eu falar, não errar o nome. Tem problema. Não, isso que foi comentado é o que é fundamental, né? Quando eu comecei a falar aqui, eu falei da questão de você trabalhar a sua propriedade como um todo, né? Então, você não pode trabalhar especificamente um setor, não, só a questão do defensivo. Eu falei também que nós podemos reduzir tranquilamente, eu falo isso, pelo menos porque eu tenho acompanhado já há muitos anos, em termos de grãos, aqui na região, nós conseguimos reduzir de 40% a 50% a quantidade de defensivos, estou falando de defensivos. Se você manejar relativamente bem a tua lavoura, a tua propriedade, você consegue fazer isso. Então, você imagina o quanto você consegue reduzir de custo e de impacto. Agora, vamos falar, eu também falei de que você tem que trabalhar outros conceitos, né, como um todo. Então,
Aí entra a questão de solo, né? Então, nós também temos uma parceria, né, com as entidades e tal, e a gente trabalha também com, nós estamos fazendo treinamento e coisa na área de solos, como eu já citei antes, e o solo, ele hoje é o principal recurso que nós temos ali, o principal recurso, e a água é o nosso principal insumo, né? Então, nós temos o pró-solo também trabalhado na região, nas propriedades, que é justamente a questão do manejo desse solo para o produtor, para as pessoas entenderem que eu não consigo fazer nada em termos de agricultura, de pecuária, se eu não tiver um solo bom. Então, nós temos programas também voltados para isso, e como na hora que eu trabalho para o Senar, e como eu trabalho particular, eu trabalho para outros produtores, né, a ideia justamente é isso, você construir o teu solo de uma maneira eficaz, eficiente, né, ou seja, bem protegido, conservado, sem problema de compactação e de rotação. Então, essas parcerias são fundamentais. Então, nós trabalharmos as técnicas isoladas, nós temos que trabalhar ela como um conjunto. Então, nós podemos pensar, a gente trabalha com isso. E aí volta a questão que também o Pasquale colocou, que é a questão ambiental e a questão social. Se eu proteger bem o meu solo, se eu proteger, não tiver problema de erosão, não tiver problema de compactação, e principalmente problema de erosão, eu tenho andado por aí, tenho visto muito isso, problemas, né? Muitas vezes, eu vou reduzir outros insumos também. Vou diminuir outros problemas com relação à água, vou diminuir outros problemas com relação à contaminação ambiental e etc. Vou poder reduzir as áreas exploradas, né? Você vê que a nossa área plantada de grão no Brasil hoje representa 7%, 8% da nossa área, e nós produzimos isso. E fora as áreas de pastagem, né? Mas nós podemos fazer mais com isso se a gente souber utilizar esse recurso, né? Então, nós temos gente para isso, temos condições, né? Não existe país do mundo que tem as condições que nós temos aqui, com relação a solo, com relação à água, com relação a sol, né? Então, nós temos que fazer isso. E o nosso recurso solo, ele tem isso aí também. Então, nós temos trabalhado muito isso, também em cima do produtor, para ele entender que ele tem que pensar, muitas vezes, né? E os técnicos também, então, a gente dá treinamento para agrônomos, para técnicos nessa área, juntamento, para que eles visualizem no nosso contexto de produção, que eu tenho que pensar justamente no solo, né? Eu não vou poder resolver as coisas pontualmente, né? Então, aí nós vamos ter menos problema de contaminação, vamos ter menos problema com água, né? Vamos ter menos problema com estiagem, quando dá uma estiagem em algumas regiões, se nós tivermos um solo bem manejado. Então, eu vou nas lavouras, assim, às vezes eu vejo daí um produtor falando que produziu menos e tal, e o vizinho produziu um pouco mais, e tal. Aí você começa a fazer o diagnóstico do que aconteceu e tal, você vai chegando, vai vendo as condições, muitas vezes as condições de solo, né? A falta de uma boa conservação, a falta de uma boa cobertura, né? O plantio direto é uma técnica muito eficiente, mas ela sozinha não consegue resolver, essa técnica sozinha não consegue resolver. Eu acho que Vesco, se me permite... Um conjunto só um minutinho, um conjunto de práticas, né, que a gente consegue fazer isso, né? Pois não, desculpa. Eu acho que uma coisa que você levantou muito importante, que a gente faz muitas vezes sem estar escrito, é a construção do conhecimento com o produtor e a adoção do produtor com a extensão rural. Então, o Senar, ele tem uma equipe muito profissional, capacitada, onde se capacita o produtor. E ele segue adiante capacitando mais grupos. A extensão adota esse produtor e a filosofia dos princípios e continua trabalhando com o produtor. Não é apenas aquela mensagem pontual. Então, isso, nessa parceria que nós construímos, ela se torna mais frequente, essas visitas, e você consolidar o conhecimento, né? Então, isso que o Vesco falou, nós conseguimos reduzir 50% em média a aplicação de inseticidas. Fungicidas, na média, é 30%, tendo muitas propriedades com 50% ou mais também. Então, são ganhos, mas elas têm que ter continuidade.
a construção dessas redes de assistência técnica, né, das entidades. Exatamente, ela tem que ser contínua, tem que ser contínua, exatamente. Você está presente lá e fazer. Aqui nós estamos chegando aos 4 minutos finais, então aí 2 minutos para o José fazer suas considerações finais e 2 minutos depois para o Luiz, e aí a gente encerra a nossa live. Então tá bom. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Rita, aí, pelo convite, né? Dizer que nós estamos à disposição como profissional, como engenheiro agrônomo, que eu sou um profissional que trabalha aqui na região já há bastante tempo, né, na região sudoeste e outras regiões também, de fato. E também eu sou consultor, né, instrutor do Senar na área de solos, na área de NIP e tal. E nós temos uma rede de profissionais muito grande que a gente troca informações, tanto na iniciativa privada quanto na pública, e o próprio dentro do grupo do Senar, né, que tem muitos profissionais muito bons, e que eu sempre está vendo, a questão importante justamente é fazer uma atualização, uma discussão de conceitos e discussão do que funcionou e o que não está funcionando, né? E também a oportunidade como profissional, como engenheiro agrônomo, né, que eu sempre comento com alguns profissionais mais novos, ou os outros também, que se eles gostam daquilo que eles fazem, daquilo que eles praticam, né, é que eles busquem informações. Tem muitas informações hoje muito mais fácil. Existe a maneira de você fazer essa maneira mais eficiente para toda a propriedade, tem uma solução. Nós não podemos pensar em trabalhar como uma receita, porque cada propriedade, cada área tem uma especificidade, e também tem o produtor, como muito bem falou o Pasquale, que nós temos que entender ele também, quais são os objetivos dele, o que ele pensa em fazer, quais são os objetivos de cada um são diferentes, né? Então, para a gente poder fazer um bom serviço, a gente tem que entender as pessoas como um ser humano, né, em desenvolvimento, que é aquilo que a gente pode contribuir para isso. Então, mais uma vez, obrigado, Rita, pelo convite, dizer que estamos à disposição, e se um dia você vir para o sul, aí, traga um pouco de roupa para frio, né, lógico, e está convidado aí, nós te levamos em algumas áreas para você ver aí, em termos de solo, de manejo, e também podemos discutir melhor essa questão de NIP, NID, pragas e etc. Muito obrigado. Obrigada. E agora, Luiz, você tem aí 1 minuto e meio aí para se despedir. Vamos ser breve. A gente tem que agradecer ao Vesco e nosso companheiro, nosso colega de parceria de trabalho do Senar, agradecer você, Rita, por ter disponibilizado essa discussão, né? E essa nova concepção de tempo e espaço no meio rural, como construir conhecimento, como gerenciar a informação. Esse é o desafio do profissional, exige um profissional multidisciplinar, Rita. Eu acho que o trabalho que os CREAs, CONFEA, as associações e entidades estão tentando debater é justamente isso. Qual é o perfil do profissional que o mercado vai querer para o futuro? Que tipo de produto que o mercado vai consumir? E não pensamos num produto a nível nacional. Nós temos que pensar que o agro é exportação, é movimento de emprego. Então, te agradecer muito esse momento para a discussão, de estarmos aí disponibilizando um pouco da nossa experiência e convidando o pessoal que não conhece o Sul, que venha para o sudoeste do Paraná, venha para cá, que nem o Vesco falou, traga um pouco de blusa. Hoje estamos aí com sensação térmica de uns 12 graus aqui, né? Mas legal, acho que essa interação entre as regiões do país e de conhecimento engrandece todo o trabalho de vocês. E eu quero agradecer vocês terem aceitado o convite, agradecer ao Orley que me arranjou o contato de vocês, certo? Legal, e muito obrigada. E a gente pode, o papo muito bom, mas o tempo é curto e a gente pode se organizar para outros papos mais específicos a respeito de solo e tudo. Então, boa noite, muito obrigada à Federação dos Municípios por estar disponibilizando esse espaço, ao presidente da federação, e a gente ter esse espaço para poder trazer assuntos da área técnica. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado.